Boa noite a todos, graça e paz, igreja. Chamo Maricela Yoshihara e antes de a gente refletir na palavra de Deus, eu quero fazer um convite a todos que se inscrevam no meu canal, né? Também aperta nos sininhos de notificações para vocês receberem mais conteúdo e também compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas, né, a lares que necessitam conhecer o nosso Deus. E nesta noite, né, eu convido a todos, né, a abrir suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo de 1 a 40. Nós refletimos na palavra de Deus e creio assim que Deus vai falar muito comigo e com vocês. Que Deus possa abrir as nossas mentes, os nossos olhos, né? Também nossos ouvidos e nosso coração, para que nós possamos, junto como igreja, reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. Né? Que essa palavra possa também chegar àqueles que não conhecem o Senhor e que eles possam ter uma vida de transformações, uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Então, eu gostaria de estar lendo, né, o capítulo 17, né, no versículo 12, né, eu falei 1, mas no versículo 12, versículo 12 até o 40. E logo em seguida estarei orando para que a gente possa refletir essa palavra. Amém? Diz assim, acompanhe comigo. Davi era filho de um efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, esse homem já era velho e avançado, com idade entre os demais. Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. Os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o mais novo, e os 3 maiores seguiram Saul. Mas Davi ia até Saul e voltava para cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, de manhã à tarde, os filisteus se aproximavam e se apresentavam para a batalha. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efá desse grão tostado e esses pães, e corre a levá-los para os teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao chefe da unidade deles. Vê como os teus irmãos estão passando e traz notícia deles. E eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu como Jessé lhe havia ordenado. Então chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que havia trazido ao guarda dos suprimentos e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gades, aproximou-se e desafiou, como de costume, e Davi ouviu. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados e diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei compensará com grande riqueza quem matar e lhe dará sua filha por mulher
e isentará de imposto a casa do seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? E os soldados repetiram aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço. Ele é guerreiro experiente desde a mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo cuidava de ovelhas do seu pai, e sempre que vinha um leão, um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu perseguia e o matava, arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo mata tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles? Ele afirmou ao exército do Deus vivo. E Davi disse: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra dos ursos, e me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e o Senhor esteja contigo. Saul colocou sua própria armadura e em Davi pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestia com uma couraça. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras listas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com uma funda na mão. O filisteu também... até aqui, gente. Até o 40. Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, agradecer e engrandecer o teu santo nome. Somos gratos ao Senhor, Senhor, pela tua palavra, porque ela é viva, Senhor. Ela é gratificante em nosso meio. Somos gratos ao Senhor, porque de uma forma o Senhor quer falar conosco, Deus, e trazer aos nossos corações com convicções, Senhor, de conhecer o Senhor com profundidade. Somos gratos ao Senhor, Deus, pela tua divina proteção, pelo teu renovo, pelo teu fortalecimento, pelo teu propósito em nossas vidas. Deus, fala conosco nessa noite, Deus, com uma forma particular a cada um dos teus filhos, Deus, que eles possam receber essa palavra, Deus, conforme a sua vontade, o seu querer, e que o Senhor me use como um instrumento, Deus, para levar a tua palavra aos seus filhos, Deus, para que a tua igreja seja edificada debaixo da tua poderosa mão. Deus, abre a nossa mente, Deus, com todo o vosso entendimento e com tua paz, e que teu amor venha sobre nossas vidas, reinar, Senhor, nos nossos lares,
no nosso casamento, na nossa vida com os nossos filhos, com a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra venha se expandir para esses 4 confins da terra. Que o teu evangelho genuíno venha ser anunciado pelo poder da tua misericórdia e graça, Deus. E que o Senhor possa fortalecer a minha vida e a vida dos teus filhos. Por isso, Deus, fala conosco nessa noite, Deus. Abre a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Ouça quem pode os ouvir, Senhor. E que, através dessa palavra, possa ter uma vida transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Por isso, Deus, haja com teu agir sobre as nossas vidas. E que nossas bocas, nossos lábios possam ser puros diante da tua presença. Por isso eu te louvo, Deus, eu te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui conta a história de Davi. Davi era filho de Jessé, filho de um efrateu, de Belém, cujo nome dele era Jessé, e ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, no campo, e ele havia, assim, ele tinha 3 irmãos, mais velho que ele, que eles eram, assim, robustos, eles eram fortes, de corpo, porque, a palavra fala que ele era magrinho, que ele, era baixinho, ele era mais novo. Então conta a história, que de Davi, que ele era, ele não podia, as características físicas dele não era robusto como os irmãos, mas ele tinha uma diferença, ele fazia diferença. Ele tinha uma grande força, porque para quem mata leão e urso, a gente sabe que, tem que ter garra, Você imagina um abraço de um leão, de um urso, derruba você, Mas ele é fiel a Deus, A diferença é que Davi acreditava em Deus, e acima de todas as coisas, acima de tudo e de todas as coisas, Davi tinha um relacionamento com Deus, E antes de começar a esboçar, a gente precisa entender o começo, como que surgiu esse afrontamento, os filisteus com Israel, como é que surgiu tudo isso, qual foi o motivo, dessa briga, com Israel, com o filisteu, como que surgiu tudo isso, porque essa guerra entre, esses dois povos, e porque essa tamanha afronta que filisteu fazia diante do povo israelita, Então, que a gente possa aí
entender um pouquinho por que essa afronta, né? Então diz assim, né? Acompanha comigo no capítulo 17, do 1 até o 11, né? A gente vai saber o porquê, o motivo dessa guerra entre israelitas e os filisteus. Diz assim: os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e renunciaram em Socó, que pertencia a Judá, e acompanharam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e preparavam o ataque contra os filisteus. Os filisteus estavam em um monte e os israelitas em outro. Um vale os separava. Então saiu um guerreiro do acampamento dos filisteus, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha 6 covados e 1 palmo de altura. Ele tinha o capacete de bronze na cabeça e vestia uma couraça de escama de bronze, que pesava 5.000 ciclos. Também usava caneleira de bronze e um dardo de bronze nas costas. E o haste da sua lança parecia com o eixo de Tir, e a ponta da sua lança estava 600 ciclos de ferro. Seu escudeiro ia à sua frente. Então parou e gritou às tropas de Israel: por que armaste a batalha? Não sou eu o filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos, mas se eu vencer e matar, sereis os nossos escravos, e nós servireis. E o filisteu disse mais desafio hoje às tropas de Israel: mandai-me um homem para que nós dois lutemos. Quando ouviram essas palavras do filisteu, Saul e todo Israel ficaram muito desanimados e apavorados. Né? Eles queriam tomar, né, a terra, né? Entre eles, né, os dois povos, um queria tomar a terra do outro, né? E surgiu, né, esse filisteu aí, né, que eles tinha quase 2 metros de altura, né? Era um homem grande, robusto, forte, né? E ele se propôs a Saul entregar um homem para lutar com ele, né? E a proposta era se alguém matasse ele, né, que os filisteus seriam escravos e serviriam eles. E vice-versa, e se ele matasse alguém israelita, né, israelita também seria escravo e também serviria a eles. Acontece que os soldados, né, de Saul, eles estavam medrosos, apavorados. Como é que eu vou lutar com um homem desse? Um homem forte, robusto, né, que usava roupa com couraça, né, aquelas roupas de antiga de cavaleiro, né, que eram robustos, eram pesados. Como que eles iam lutar e matar aquele homem enorme, né, com quase 2 metros de altura e forte? E eles ficaram apavorados, porque ele queria um homem só apenas, né, que viesse, né, fosse até ele e para lutar. E a gente vê, né, que apareceu Davi, né? Os homens estavam medrosos, apavorados, né? Não sabia, né? E
e filisteu, né? Ele era, né? Esse homem, ele era circunciso, né? Ele, assim, ele confrontava, né? O Deus vivo, né? O exército do Deus vivo. Então ele confrontava, né? Ele colocava medo, né? Nos soldados de Saul, né? E todos ficavam amedrontados e apavorados só de ouvir a voz do homem, né? Deveria, assim, ser bem, assim, a voz de trovão, né? Bem rústico, para a pessoa tremer de medo, né? Ficar apavorado. Então, né? Deveria ter sido dessa forma, né? Mas aí, né? Davi, conta a história de Davi, né? Que Davi era filho de Efrateu, de Belém, né? De Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, esse homem já era velho, avançado de idade, entre os demais. Então, Jessé já era um homem de idade, né? Mas ele teve 8 filhos. E nessa empreitada, né? Os 3 filhos mais velhos de Jessé haviam seguido Saul para a guerra. E os nomes dos 3 filhos foram à guerra eram Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, o Samar, o terceiro. Então, Saul foi à procura de homens fortes, de homens que poderia enfrentar esse filisteu, né? E vendo os filhos de Jessé, então ele ele encontrou os 3 mais fortes, né? De todos os mais fortes. Então ele separou 3 e levou com ele para enfrentar aquele filisteu. Mas, né, diz assim que Davi era o mais novo, era o caçula, né? Os 3 maiores seguiram a Saul. E durante 40 dias, de manhã e à tarde, o filisteu se aproximava e se apresentava para a batalha. E Jessé disse ao filho de Davi: pega os teus irmãos, uma efa deste grão tostado e esses 10 pães e corre a levá-los para os teus irmãos no acampamento. Leva também esses 10 queijos ao chefe da unidade deles e vê como os teus irmãos estão passando e traz notícia deles para mim. Então, Jessé estava preocupado, né? Porque aquele filisteu, né? Ele estava amedrontando, né? Aqueles homens, né? Do reino de Saul, porque ele desafiava, né? Desafiava o exército de Saul, né? Para lutar com ele, né? Eu desafio, né? Alguém, né? Como assim? Tipo, ele parar assim e falar: não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que me enfrente. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos vossos servos, mas se eu vencer e o matar, serei nossos escravos e nos servireis. Então, ele desafiava o exército de Saul o tempo todo. Será que tem um homem aí que pode lutar comigo? Né? Então, ele desafiava todos os dias. Então, quando aqueles homens ouviam a voz do filisteu, né? Do gigante, né? Filisteu,
Eles ficaram apavorados, eles ficavam amedrontados, eles ficavam com muito medo, só pelo tamanho do homem, né? Por ele ser forte, robusto e usar aquela roupa, né? Como os guerreiros usavam, né? Que era pesado, era feito de aço, né? Então, eles tinham medo, muito medo. E, né? De repente, assim, do nada, Jessé, né? Como já era idoso, ele queria saber, né? Ele queria ter notícia dos seus outros 3 filhos que foram para a guerra com Saul, né? Ele queria ter notícia deles, se estava tudo bem com eles, se eles, né? Se eles estavam guerreando. Então, eles queriam saber, né? Ele queria saber, ter notícia. E aí, ele mandou quem? Davi, né? Aquele menino miudinho, né? Aquele menino, assim, que, né? Olhando pra ele, ninguém dava nada. Achava que ele era fraquinho, né? Só que tem um porém, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era pastor de ovelha. Então, ele guerreava. Então, ele cuidava das pequenas ovelhas que o pai dele ainda tinha. E ele pastoreava. Então, nisso, Jessé pediu para que ele levasse, né, café, né, para os seus irmãos e pães. E levasse também queijo para o chefe deles, que era o rei Saul. Então, né, trouxesse notícia, ele queria saber a todo custo. Então, ele enviou, né, ele enviou Davi para, né, o centro de batalha, e Davi deixou suas ovelhas com outra pessoa para cuidar. E quando chegou lá, chegando lá, eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá lutando contra os filisteus. Então, eles estavam em guerra entre eles, né? Então, eles estavam ali todo o tempo mencionando, né? Quem lutaria com ele. Então, ele, né? Ele ficava confrontando, né? O soldado de Saul, né? O tempo todo ele ficava confrontando aqueles homens. E aqueles homens o tempo todo com medo, né? Amedrontados, sem saber o que fazer, né? Como fazer para derrotar esse filisteu. E nisso, né? Davi então se levantou de madrugada, deixando as ovelhas com o pastor, pegou tudo e partiu como Jessé havia ordenado. Então, chegou ao acampamento. Quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio aos gritos de guerra, os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gate, aproximou e os desafiou como de costume. E Davi ouviu. Vai ver. Quando todos os soldados israelitas viram aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: viste aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem matar e quem dará sua filha por mulher e isentará imposto à casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele:
Qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E os soldados retiraram aquela palavra, dizendo: essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: por que vieste para cá? E por quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a tua maldade do teu coração, pois descesse para ver a batalha. Davi respondeu: que fiz agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas, e o povo lhe respondeu como da primeira vez. Então, os irmãos de Davi, eles também estavam com muito medo, eles não sabiam o que fazer, né? Mesmo ele sendo forte, robusto, né? Como a Bíblia fala, eles também estavam amedrontados, apavorados, porque eles não estavam preparados para a guerra, né? Na verdade, eles não estavam com coragem, né? Eles não estavam tendo coragem para enfrentar, né, esses gigantes, né? Porque ele era alto, né? Ele era forte, ele usava, perdão, gente, ele usava couraça, né? Roupa feita de aço, como aqueles guerreiros. Então, né? E a voz, né? Talvez a voz dele era bem assim, quase trovão. Então, colocava medo neles, né? Então, eles começaram a ter medo. E Davi queria saber, né? Se alguém enfrentasse aquele filisteu, se tinha alguma recompensa em troca. Então, né? Os soldados do rei Saul falou que ele daria riquezas, também daria em troca, né, a filha dele como mulher para casar com ele, e também ele os impostos da casa do pai dele estaria isento. Então, nisso, Davi, né, ouvindo aquilo, né, surgiu, né, algo dentro dele, né, assim, uma esperança de derrotar esse filisteu, né, e nesse tempo ele falou: quem é esse circunciso, né, que está desafiando o Deus vivo, né, o exército do Deus vivo? Então, ele tinha uma confiança em Deus. Então, Davi já tinha intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. E ele sabia que ele poderia confiar totalmente no Senhor, né? Ele sabia que Deus estava com ele naquele lugar. Mas os irmãos, né, ficaram tão nervosos, né? Ficaram tão assim aborrecidos em ver, né, o Davi, porque eles falaram que Davi era mal, que Davi estava ali só para ver a queda deles, né? E, né, que Davi era orgulhoso, e nada a ver. Era o contrário deles, né? Davi era um homem de bem, um homem que tinha intimidade com Deus, que era o segundo coração de Deus, porque Davi agradava muito ao Senhor, porque Davi era pastor de ovelhas e ele confiava no Senhor, ao contrário dos irmãos dele, que não tinha nem não tinha intimidade algum com os irmãos, com Deus, né? Eles não tinham intimidade, acho que eles nem queriam saber de Deus, né?
eles não estavam nem aí. Mas não, Davi era o contrário deles, né? Ele tinha um relacionamento com Deus. Eu creio que ele conversava com Deus, né? Ele orava, ele buscava a Deus, né? Tudo que ele fazia, ele colocava Deus na frente, acima de todas as coisas, né? Acima de tudo e de todas as coisas. Então, Davi em nenhum momento ele se amedrontou, né? Ele ficou com medo. Em nenhum momento ele ficou apavorado de escutar a voz daquele homem, né? Daquele filisteu, né? Porque a Bíblia fala que todos ficavam com medo, todos ficavam apavorados. Então eles tremiam, né? De medo, né? Eles ficavam amedrontados. Mas Davi não. Davi, por ele ser pastor de ovelha, por ele guerrear, né? Por ele matar um leão, um urso, né? Ele tinha convicção que ele não estaria ali sozinho. Deus estava com ele e ele ia, de alguma forma, ele ia estar ali com Deus, né? Ele estaria ali sabendo que Deus não ia deixar ele sozinho em momento algum, porque ele tinha confiança totalmente no Senhor. E por causa dessa confiança, os irmãos dele achou que ele estava ali para zombar dele, né? Para tirar sarro, para ver eles, né? Eles perdendo a guerra. E não. Só que Davi, né? Ouvindo isso, ele desafiou. Né? Ele teve a alta coragem de ir lá e desafiar aquele filisteu, né? Portanto, a Bíblia diz que ele não teve medo, não. Que ele avisou, né? A Saul que ele queria enfrentar aquele homem, né? Independente do tamanho dele, da altura dele, do porte físico dele, independente da voz que ele tinha, porque todo mundo ficava com medo. O exército todo de Saul, né? A Bíblia fala que o exército todo de Saul estava com muito medo, né? Eles ficavam apavorados. Só de ouvir a voz daquele homem já tremiam. Então, Davi não. Davi, com toda a coragem, com toda a sabedoria e inteligência que ele tinha, ele quis enfrentar o gigante, porque ele sabia que ele não estaria só e Deus estaria com ele. Então, a confiança que ele tinha em Deus. Então, depois de ouvir que o Davi tinha dito, contaram a Saul e mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não deixeis que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Olha a confiança que Davi tinha em relação a Deus, né? E em relação, assim, a confiança que ele tinha de enfrentar aquele homem. Mas, porém, Saul disse a Davi: tu não poderás lutar contra esse filisteu, pois ainda és moço, e ele é guerreiro e experiente desde a mocidade. Então ele, aos olhos, assim, falando, humanamente falando, aos olhos de Saul, ele achava que Davi não tinha a competência de guerrear naquele momento, né? Não tinha força o suficiente, experiência de enfrentar aquele homem. Só um momentinho. Né? E aí, né, ele simplesmente falou, né, pra Saul: teu servo cuida de ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho. Eu o perseguia e o matava, e arrancava-lhe da boca o cordeiro,
Quando ele tentava atacar, eu segurava pela barba e o feria até matá-lo. Então ele tinha forças, porque ele enfrentava leão e urso. Ele não ia ter força para acabar com o filisteu? Você acha que ele não ia? Ele era um homem sábio, ele sabia o que ele tinha em mente, ele sabia o que ele deveria fazer. Enquanto os soldados lá tudo com medo, apavorado, Davi, ele se demonstrou forte, confiante, e ele sabia que ele ia derrotar aquele filisteu. Então ele já tinha em mente o que ele iria fazer para derrubar aquele filisteu. Então, ele não estava com medo, né? Ele sabia que Deus estava com ele todo o tempo. Ele confiava em Deus. Ele sabia que o Senhor não abandonaria ele no momento que ele precisasse. Então, ele tinha totalmente confiança no Senhor, né? E diz assim também, que ele afrontou o exército do Deus vivo, né? Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou o exército do Deus vivo, né? E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor esteja contigo. Saul colocou sua própria armadura em Davi e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Então, ele vestiu aquela roupa de guerreiro, mas como Davi era muito miudinho, magrinho, aquilo ficou pesado para Davi, né? Então, não foi assim, não serviu para Davi, né? E Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo, né, com aquele tipo de roupa. Então disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu 5 pedras, lista de um riacho, e a colocou na bolsa. No alforje de pastor que carregava, aproximou-se do filisteu e com a funda na mão, o jogou. Então, ele simplesmente havia derrotado o filisteu. Então, ele tinha totalmente confiança em Deus, né? Ele sabia que ele não estava sozinho, ele sabia que ele poderia guerrear, ele sabia que Deus não abandonaria ele naquele momento, né, de luta. Então, o que Deus quer falar para nós? Que é a mesma coisa quando a gente tem lutas, adversidades, né, problemas, que nós devemos confiar nele, né? A nossa confiança não está nas coisas desse mundo, não está em pessoas, mas sim está nele. A nossa confiança deve estar em Jesus Cristo, né? A confiança que Davi tinha, né, por Cristo era imensa, né? Lhe diziam que aqueles soldados estavam apavorados com medo daquele filisteu e todo o tempo o Davi confiava em Deus porque sabia que Deus estava com ele e ele não estava sozinho. E ele sabia que todas as guerras que Davi teve com o leão, que teve com o urso, né, por conta dele querer roubar as ovelhas, ele enfrentava. Então, ele enfrentava os desafios maiores, né, os desafios, porque, gente, você imagina, um leão, você vai abraçar um leão te desmonta.
Pensa numa abraçada de um urso. A mesma coisa, ele mata você. Um urso te abraçando. A força das patas de um urso, ele te agarrar, te abraçar, ele desmonta você. Então, a diferença entre os irmãos e os soldados de Saul é que Davi tinha confiança em Deus. E é o que Deus quer nos ensinar. Nós também temos confiança nele, né? Que quando nós passarmos por lutas, por adversidades, né? Por tribulações, que nós possamos também confiar somente nele, entregar as nossas adversidades, as nossas lutas, os nossos problemas nas mãos do Senhor. E a gente confiar, saber que há um Deus que luta por mim, por você, né? Um Deus que nos direciona sobre todas as coisas e que nos fortalece. A nossa vida tem que estar em Deus, né? As nossas tribulações, né? Os fardos que muitas vezes nós carregamos, nós devemos transferir isso para Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos agir pelas nossas próprias forças, tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças, e muitas vezes a gente esquece que existe um Deus que luta por nós, um Deus que nos ajuda, que nos direciona, né, a fazer a sua vontade, também obedecer as suas leis e seus mandamentos. E nós esquecemos que nós podemos, como filho dele, como cristão, confiar totalmente neles. Quando as lutas surgirem, as tribulações surgirem, as adversidades surgirem, nós também podemos totalmente confiar nele. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir nessa palavra, né? Davi venceu o gigante. Nós também podemos vencer o gigante. Nós também podemos vencer os nossos adversários, aqueles que muitas vezes nos confrontam com palavras, com atitude, com ações, né? Muitas vezes nós ouvimos deboche, ouvimos piadinha maldosa, ouvimos fofoquinhas, ouvimos coisas sobre as nossas vidas. Muitas vezes nem é verdade. Tem coisas que são aumentadas, né? E fica aquela panelinha, né? Falando mal, né? Fazendo fofoca, levantando calúnias, levantando falso testemunho contra a pessoa. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele é maldoso, ele é inclinado para a maldade, né? A pessoa que não conhece a Cristo deixa se levar por essas coisas. Mas quando você conhece a Cristo, você sabe que acima de tudo isso, há um Deus que luta por mim e por você, há um Deus que nos protege, que nos livra de todo mal, que nos livra dessas coisas que não é de Deus. E você sabe que a minha confiança e a sua confiança é somente nele, né? Davi era um agrado de Deus, né? Era o segundo coração de Deus. Deus conhecia quem era Davi. Deus conhecia a pureza do seu coração. Deus sabia quem era Davi. Deus sabia que ele era um homem que confiava somente em Cristo. Deus sabia que Davi era um homem puro, um homem obediente, um homem que amava o Senhor acima de todas as coisas. E nós, como filhos e servos do Senhor, nós também devemos amar o Senhor. Nós devemos colocar
Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Ter Deus como prioridade em nossas vidas. E muitas vezes, meus irmãos, quando passamos por problemas, adversidades, tribulações, nós esquecemos que há um Deus acima de todas as coisas. Então, eu convido a você a refletir nessa palavra, que nós podemos vencer os gigantes das nossas vidas. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente não pode, mas podemos sim, desde que a minha e a sua confiança esteja em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós nascemos, nascemos de novo, nós morremos para as coisas do mundo e vivemos para as coisas de Cristo, né? Que a minha vida e a sua vida esteja nas mãos do Senhor. É Ele que cuida de mim e de você, saiba disso. Não há homem na face da terra, né, que venha te proteger. Mas se não for a grandiosa graça de Deus e a misericórdia do Senhor, só Ele pode te dar, né, vida e vida em abundância. Só Ele pode te dar divina proteção. Às vezes a gente pensa que as pessoas querem nos ajudar e muitas vezes, irmãos, as pessoas falham conosco, né? Às vezes a gente precisa de ajuda, né? E as pessoas viram as costas. Para quem já passou, já teve experiência de pessoas virarem as costas para você no momento que mais precisa, dói, meus irmãos, dói. Mas a gente sabe que, acima de tudo, há um Deus que luta, um Deus que nós podemos confiar e nós sabemos o tempo certo, o momento certo, que Ele pode nos dar a vitória. Por isso, eu convido a você a refletir nessa palavra durante a semana. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer, né? Que você possa ter a mente totalmente inspirada por Deus, que Ele possa vir te direcionar sobre todas as coisas, te fortalecer e você sentir que você não está sozinho, Deus está contigo, Deus está comigo. Amém? Que nós possamos, como igreja, nos fortalecer nessa palavra, que nós possamos refletir durante a semana, que nós possamos perceber o quanto Deus é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo, aquilo que nós pedimos, almejamos e pensamos. Por isso, que você, nessa noite, possa ter uma noite abençoada por Ele, que você possa refletir, né, nas suas lutas, suas tribulações, adversidades, sabendo que há um Deus que cuida de você, assim como cuida de mim, cuida da sua família, cuida da minha. Há um Deus que está em cima da terra, né, que está acima dos céus, acima da terra, que governa, né, todas as coisas. Então, confia no Senhor, esteja confiante que Ele te ajudará e que tudo, né, passar do tempo, você olhará para trás e verá: até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui a tua mão esteve estendida por mim. Então, que Deus te abençoe, né? Que Deus te ajude, né? E que você venha se fortalecer na palavra, tá certo? Então, mais uma vez, eu, né, peço a vocês que compartilhem essa palavra, né, com seus familiares, com seus amigos, né? Peço ajuda para vocês que essa palavra venha expandir, né, ao mundo afora, né, que as pessoas possam
ouvir essa mensagem e também ser edificada, tá certo? Então vamos orar e eu quero orar por você, amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Nós sabemos, Senhor, que há tantas coisas, Deus, que nos impede a chegar mais perto de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor me usar como instrumento, Deus. Levar, Senhor, Tua palavra para as pessoas que necessitam ouvir, Deus. Que precisam, Deus, ter um encontro contigo. Ter uma experiência sobrenatural. Ó Deus, que o Senhor, Deus, vejam, Senhor, pessoas que necessitam de conhecer a Tua grandeza, Deus, de conhecer a Tua palavra. Ó Deus, inquieta, Deus, o coração daqueles que necessitam ouvir, Deus. Destampa os ouvidos, Senhor, para que eles possam ouvir as Suas grandes verdades, que sejam anunciadas através do Teu evangelho genuíno. Ó Deus, também tira toda a cegueira espiritual das suas mentes, dos seus corações. Deus, transforma, Senhor, traz um renovo, Deus, traz uma nova visão, para que os teus filhos possam seguir em frente, caminhando contigo, de glória em glória. Ó Deus, transforma a vida, Deus, que precisam, Senhor, te conhecer, que precisam de ver esse Deus que é grande, que é perfeito, que é maravilhoso. Ó Deus, Pai amado, Deus, fortalece as nossas vidas diante da Tua presença. Faz de nós como uma rocha, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar somente em Ti, não no homem. Porque a Tua palavra diz que o homem é falho em todo o tempo. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a compartilhar essa palavra, Senhor, para o Teu reino se expandir sobre este mundo afora. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a crer somente em Ti, Deus, e na Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalecer no dia a dia, lendo, Deus, a Tua palavra, ouvindo as Suas ministrações. Ó Deus, toma a vida dos Teus filhos, Deus, abençoe, derrama chuva de bênção, Senhor, sobre eles. Ajuda, Senhor, nas tribulações, nas diversidades, Senhor, nos questionamentos. Ó Deus, que o Senhor possa responder, Senhor, no tempo do Senhor, não no nosso tempo. Ajuda, Senhor, levar a Tua palavra para aqueles que não conhecem. Ó Deus, vai preparando o caminho. Deus, vai preparando as pessoas, Deus, que precisam de Te conhecer. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar esta noite, que o Senhor venha curar, venha trazer cura, Senhor, emocional, espiritual, física. Ó Deus, que o Seu evangelho, Deus, possa entrar nos lares, Senhor. Que a Tua palavra venha fortalecer os Teus filhos que estão fracos, que estão abatidos, que estão desanimados, que estão apavorados, Senhor, por questões que tentam resolver e não conseguem. Ó Deus, vai transformando vidas, Senhor, vidas para o Teu reino. Ó Deus, que o Teu evangelho, Deus, possa chegar aos lares, Senhor, e transformar vidas que necessitam ser transformadas. Por isso, Deus, eu peço que nessa noite o Senhor dá um sono reparador para cada um, que eles possam, Deus, confiar somente em Ti, na Tua palavra, que eles possam reconhecer que necessariamente eles precisam de Ti, Deus, e que eles possam ter uma vida contigo, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus, que eles possam vir conversar contigo diariamente, assim como nós fazemos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, toma a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, da Tua igreja, traz um renovo, traz um fortalecimento, age sobre a vida dos Teus filhos, Deus, e que eles possam cultivar, Senhor, sonhar os Teus sonhos, que eles possam ter visões, Senhor, curas,
que eles possam ser usados pela tua divina graça. Ó Deus, te louvamos por tudo, te agradecemos, sabendo que há um Deus que cuida de nós, um Deus que transforma vidas, vidas em abundância, ó Deus, vidas transformadas no jeito de falar, no jeito de ser, de agir, de pensar, de tratar, de ver. Ó Deus, que o Senhor possa nos encher de alegria e sabendo que há um Deus que luta por nós. Por isso te louvamos, te agradecemos por todas as coisas e pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos abençoe para o louvor da tua glória. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu desejo uma boa noite a todos. Fica na graça de Deus e até o próximo vídeo, tá? Um abraço a todos. Tchau.